Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo programa do Saúde Cast, o podcast da revista Saúde Press, que há 25 anos vem trazendo para vocês o melhor conteúdo na área de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Só quero fazer um registro muito especial, que esse é o nosso 19º episódio, né, que está sendo gravado ainda no mês de outubro de 2025 e vai ao ar também no mês de outubro de 2025, onde a gente comemora um ano de podcast aqui no YouTube, né, e agora com um novo parceiro que é a TV Goitacá. Então é uma data muito especial para nós. E como de praxe, eu vou iniciar o nosso podcast fazendo um agradecimento muito especial ao nosso grande patrocinador, a RadMed Diagnóstico por Imagem, que está conosco desde o primeiro episódio, assim como desde a primeira edição da revista, sempre acreditando no nosso projeto. Agradeço aos nossos apoiadores, a Devon Churrascaria e a SGA Toyota Campus, aí nas pessoas do Carlos Júnior e da Lorena. E faço um agradecimento também todo especial à Nova Mídia Publicidade e à TV Goitacá, que leva o melhor conteúdo para vocês, tanto aqui no canal da TV Goitacá, quanto no YouTube e no nosso Instagram, trazendo as divulgações, edições desse material aí para que chegue a melhor qualidade para vocês. Tá bom? E hoje nós vamos ter um tema muito polêmico aqui no nosso programa, né? Um programa que comemora o nosso aniversário de podcast. Ele é polêmico porque ele gera muitas dúvidas, até, principalmente nas conversas entre amigos, né? Que é a gordura no fígado, que tem um nome muito diferente, até difícil de falar, que é esteatose hepática. Né? Esteatose hepática nada mais é que a gordura no fígado, a famosa e famigerada gordura no fígado. Será que isso é perigoso? Né? Será que todo mundo tem? Existe esse boato, todo mundo tem, em menor ou maior grau? É possível fazer algum tratamento para isso? O que a gente tem hoje de mais moderno aí no mercado para diagnosticar e para tratar a esteatose hepática? Para isso eu vou receber duas convidadas muito especiais, duas jovens médicas que estão aí brilhando no cenário da nossa cidade, da nossa região. E vou começar fazendo uma apresentação que eu vou tentar ser breve, embora é impossível. A primeira médica que nós vamos conversar é a doutora Sátia Ananda Fernandes Meirelles Araújo. Ela é médica radiologista lá na RadMed Diagnóstico por Imagem. É graduada pela Unigran Rio com especialização em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Hospital São José do Havaí de Itaperuna e fellow em diagnóstico por imagem geral no Hospital Samaritano no Rio de Janeiro, pelo grupo Fleury. Atualmente é pós-graduanda em ressonância magnética e abdômen superior e pelve, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, tem formações avançadas em elastografia hepática e imagem hepática avançada pelos hospitais Albert Einstein e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atua especialmente com ultrassonografia geral, elastografia hepática e ressonância pélvica feminina aqui na cidade de Campos do Goytacazes. Aqui embaixo vai aparecer para vocês o perfil do Instagram dela, tá? @Sátia_Ananda, Sátia com Y, não é Amanda, é Ananda. Tá aqui para vocês copiarem e poder acessar o perfil dela e acompanhar o trabalho que ela vem desenvolvendo, tirando várias dúvidas e esclarecendo o que for necessário para os seus pacientes. E além da doutora Sátia, eu vou receber aqui a doutora Renata Vailan Fonteboa, médica gastroenterologista formada pela Unigran Rio também, com residência em clínica médica e gastroenterologia pelo Hospital São José do Havaí de Itaperuna. Ela que tem ampla experiência no manejo de cirrose e acompanhamento de pacientes pré e pós-transplante hepático. Atua hoje no CEDIP, que é o Centro de Doenças Infectoparasitárias de Campos, além de realizar endoscopias e atender em consultório, no Beda Prime, na Beneficência Portuguesa e no Hospital dos Plantadores de Canas, aqui em Campos, além de fazer atendimento também na Clínica Ecardio, em Bom Jesus de Itabapoana, aqui no Noroeste Fluminense. Também vou colocar aqui o @ doutora Renata Vailan, para vocês, tá aí, doutora é abreviado, DRA, Vailan é VAILLANT. Tá bom? Por isso eu dou boas-vindas às nossas convidadas aqui. Doutora Sátia, doutora Renata, muito obrigado pela presença de vocês, por abrilhantar esse nosso programa. Saibam que vai ser um programa muito especial para nós, porque a gente vai estar comemorando aí nosso primeiro ano de podcast. Não é fácil manter esse programa, mas com profissionais iguais a vocês, a gente sabe que a gente tenta levar sempre o melhor, e a gente leva, sabendo que a gente leva o melhor para o nosso telespectador, para o nosso seguidor. Tá? Então, de coração, muito obrigado pela presença de vocês. Vou começar já perguntando à doutora Renata. Doutora Renata, eu vou falar em termos populares, o que é a gordura no fígado e por que essa condição está cada vez mais comum? As pessoas estão descobrindo muito essa gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Explica pra gente um pouquinho o que é e por que ela está tão comum hoje.
Eu queria te agradecer, né? Boa noite a todos pelo convite aí. Felipe, a você e a Saúde Press. Dizer, né, que o que é a esteatose hepática? Ela é o acúmulo de gordura nas células do fígado, que são os hepatócitos. E por que essa prevalência, né, ela está aumentando aí mundialmente? Está crescendo muito o número. Isso aí. Isso está relacionado, né, a esses novos hábitos de vida, desses alimentos ultraprocessados, industrializados, associado também às comorbidades, né? Tanto a diabetes, como a obesidade, quanto a dislipidemia. São fatores, assim, que se somam. Mas sedentarismo também. É isso que eu ia falar. A parte comportamental também, né? Comportamental. O uso de bebidas alcoólicas, essas coisas contribuem também, né? Alcoólicas. Sim. Hoje a esteatose hepática já comete 30% da população mundial. E se a gente pegar um perfil dos pacientes que têm sobrepeso, uma obesidade, grau 2, grau 3, pode chegar até 90%. Então, é uma incidência muito alta que vem preocupando. Isso tudo. Uma incidência muito alta que vem aumentando, bastante. Né? Mas, assim, tem uma coisa que me chama muita atenção, é que a gente acaba conhecendo, né? Tem familiares, tem amigos que acabam sendo diagnosticados com a esteatose hepática. Aí você pergunta, você foi lá para fazer o exame disso? Não, eu fui fazer minha rotina e descobri. Ou seja, para nós leigos, parece que não tem sintoma nenhum, mas existe sintoma, não tem. Por que as pessoas descobrem muito ao acaso? Bem, eu estou falando como a minha convivência no dia a dia, as pessoas com quem eu convivo que eu descobrem, né? De vez em quando eu encontro um amigo num barzinho, não vou beber não, porque eu tô com gordura no fígado. Aí eu falo assim, nossa, mas você estava sentindo uma coisa? Não, eu fui fazer um exame e descobri. Por que isso acontece? Não tem sintoma mesmo? Na verdade, né, a pessoa vai, um achado às vezes incidental, vai lá para fazer um ultrassom, às vezes para ver uma colecistolitíase, uma pedra ali na vesícula e acha uma gordura no fígado, ou seja, por qualquer outro motivo. E assim, no início, a esteatose, ela pode não dar sintoma nenhum. Na verdade, na maioria das pessoas, o paciente, na verdade, não manifesta sintoma nenhum. Alguns podem cursar até mesmo com fadiga. Só mesmo em fases mais avançadas, em que a esteatose, ela pode evoluir, né, para cirrose hepática, que o paciente já apresenta alguma manifestação. Isso aí. Geralmente o paciente puxa só um pouquinho pode ter geralmente quase todo mundo tem uma dorzinha de abdômen, uma dorzinha abdominal difusa, sem explicação, uma cólicazinha que você faz às vezes não dá nada, e aí nessa situação acaba achando a esteatose hepática, achando a gordura no fígado, entendeu? Mas aí porque geralmente esse diagnóstico vem quando não sente nada, pelo exame de rotina, que não é mais ou menos rotina, de ultrassom de abdômen total. Isso que eu ia te perguntar, entendeu? Né? Aí o cara foi para fazer uma coisa, mirou numa coisa e acertou em outra, acertou né? em outra. Tá. E deixa eu te perguntar, para você também, doutor Renato. Agora, em que momento que essa gordura no fígado, essa esteatose, ela passa a apresentar um sério risco? Porque eu imagino que só dela surgir ali já é uma coisa que não é muito legal, né? Se ela está ali, é um acúmulo de gordura no hepatócito, ou seja, para chegar nele já está em outros lugares tomado de gordura, tem uma série de outros problemas que estão ali. Mas agora, quando é que aquilo ali, sinal de alerta, agora eu preciso me cuidar, preciso parar, quando é que a gente chega nesse limite? Na verdade, não tem um limite, entendeu? A partir daquele momento que detectou que tem esteatose hepática, a gente já tem que fazer alguma coisa. E, na verdade, a gente está olhando só para o fígado, né? A gente está falando de esteatose hepática, mas essa gordura, ela se instala em outros órgãos também. Sim. Então, assim, coração, rins, os vasos. Não, mas nesse caso do fígado, ele não apresenta... Por que o fígado não tem terminação nervosa, isso? Porque não tem dor? Na verdade, a gente pode até ter, em algum momento, algum grau ali de distensão da cápsula hepática. E isso pode causar dor. Isso aí. Isso. O fígado também aumenta de tamanho com a esteatose. Exatamente. Sim, claro. Ele se fica ele tá grande. Gordura, assim como a nossa barriga. Né? Se a gente está com gordura na barriga, a gente engorda e fica grande também. Exatamente. Mas aí ele comprime outros órgãos? Não, ele por si só, ele vai crescendo, vai distendendo uma cápsula que fica em volta dele, e isso pode cursar com dor. Mas assim, em alguns casos só. A maioria dos pacientes mesmo é assintomática. Não sente nada, Não sente nada. Só numa fase mesmo mais avançada da doença. Mas independente do grau que foi identificado de esteatose hepática, seja um grau baixo... Independente do grau. Ele, naquele momento que ele foi diagnosticado,
qual seria o próximo passo da vida dele? Porque é óbvio, né? Que se ele for diagnosticado com aquilo, ele vai ser orientado a procurar um especialista. Mas assim, até que ele consiga marcar a consulta, fazer tudo, o que ele deve fazer assim de imediato? Olha, putz, descobri que eu estou com esteatose hepática até relativamente elevada. O que são os primeiros orientações que ele deve tomar? O que vocês sugerem como profissionais da área? Então, a primeira medida é mudança de estilo de vida, né? Isso, assim, ele já vai sair dali com aquilo. Com essa recomendação. Com essa recomendação. Fora, ele também, a gente também tem que saber, né? O que gerou essa gordura no fígado? Foram só os fatores cardiometabólicos? Que seriam diabetes, obesidade, sedentarismo, isso que a gente chama de cardiometabólico, então, entendeu? assim, ele poderia... Desculpa, a minha ignorância que eu falo é desconhecimento. Eu havia entendido que era um somatório de fatores para que chegasse nele, mas podem ser fatores isolados? Exatamente. Só uma coisa causou ou só outra coisa causou? Por exemplo, emocional tem relação ou não? Não. É mais com alimentação mesmo. Indiretamente, né? Porque se a gente não estiver bem psicologicamente... A gente acaba comendo demais e comendo mal. A gente acaba comendo demais e sim, é um fator indireto. Eu tô perguntando porque dizem que a diabetes, por exemplo, ela altera a glicose de acordo com o estresse. O Dr. Renato quis dizer na questão que a gente chama da doença hepática esteatótica metabólica, né? Vamos dizer assim. Que associa a gordura no fígado a esses fatores. Obesidade, sedentarismo, que vem geralmente acompanhado com pressão alta, diabetes. Normalmente está associada. Só que, como ela explicou, tem os fatores isolados. Por exemplo, o alcoolismo. Não tem os outros fatores, mas usa o álcool em excesso. Também pode evoluir, entendeu? Ou tem as hepatites. Tem outros fatores genéticos também que podem evoluir, que é acúmulo de ferro no fígado, outras coisas, entendeu? Então, até a questão só que o mais comum de todos esses ainda é o fator da síndrome metabólica, né? Que a gente chama. Sim, entendeu? Entendi. Que é o mais comum, então o paciente vai procurar o especialista, ele vai primeiro excluir as outras causas, entendeu? E aí chegar à conclusão que veio desses fatores em conjunto. Dentro desse contexto aí do que a gente está falando aí de identificar o que é o problema, como tratar e tal, a gente dispõe, está até no seu currículo que eu fiz aqui uma breve leitura, a gente está ouvindo aí muito falar, quem tem, né? Porque como está muito comum, os exames estão cada vez sendo comuns também, sobre a elastografia hepática. É um nome diferente, assim como a esteatose, né? Tem gente que fala assim, eu tenho aquele negócio, eu esqueci o nome. Como é que é o nome? É gordura no fígado, aí virou popular. O que seria a elastografia hepática? Como que ela funciona? Explica pra gente, assim, para quem não tem conhecimento, o que seria esse exame especificamente? O termo elastografia é uma técnica de imagem que a gente vai tentar avaliar a rigidez de algum tecido, vamos dizer assim. E aí o termo mais correto seria até avaliar a elasticidade. Sim. Então a gente determina um estímulo, no caso aí seria o fígado, né? Um estímulo externo e vê a capacidade que ele tem de se deformar em relação àquele estímulo. E aí quanto mais rígido ele fica, mais endurecido ele fica, a gente interpreta isso como se fosse com mais fibrose. Apesar de que o aumento da rigidez, que seria ele ficar endurecido, tem outros fatores que podem levar a isso, uma inflamação, congestão, que por isso todo exame tem que ser analisado em conjunto. A gente não pode pegar um valor, uma medida isolada e interpretar sozinho ou querer ficar lendo o resultado do exame. Então, a importância dele seria isso. E aí, como que é feita a elastografia hoje em dia? O método mais simples, vamos dizer assim, com melhor custo-benefício, mais acessível para o paciente, seria fazer pelo ultrassom. A gente utiliza o aparelho de ultrassom convencional, igual o pessoal já está acostumado a fazer. Mas tem uma diferença, né? E tem uma sonda e um software específico. Dentro da ultrassom convencional, do próprio ultrassom convencional. E aí, o procedimento é praticamente o mesmo, né? O procedimento para o paciente é praticamente o mesmo. Mas isso, entendeu? Assim, por exemplo, eu preciso fazer esse exame. Eu tive lá a doutora Renata, ela me diagnosticou não. Eu apresentei, talvez através de exame de sangue, alguma coisa que pudesse recomendar a elastografia. Eu imagino que seja esse o caminho. Sim. Aí eu vou lá fazer o exame. Eu preciso fazer um preparatório, tipo, desculpa a comparação, colonoscopia. Tem todo um preparatório. Eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. É incômodo, tipo a mamografia, eu sei que incomoda. Não sei. Isso vai ter alguma dor, alguma coisa? Essa é uma preocupação muito comum, né? Para quem não conhece o exame.
O exame, ele é indolor, não tem anestesia, não tem agulha, nada disso. O fator mais importante em relação ao preparo seria fazer o jejum. É obrigatório, pelo menos, um jejum de 4 horas, igual a gente está acostumado a fazer o do abdômen total. Só que o ideal mesmo seriam de 6 a 8 horas de jejum. Outras coisas que a gente recomenda é evitar exercício extenuante no dia anterior, muito café também no dia anterior, ou alimentação muito gordurosa. A gente evita, são fatores que às vezes vai inflamar. Praticamente é recomendação para todo exame, né? Inflamar demais, às vezes pode ser um fator no dia eventual. Álcool também evita no dia anterior beber muito. Importante. Beber até pouco, é melhor não beber na véspera. O ideal é que não beba, né? E também, se possível, evitar um pouco refrigerante, coisas que dão gases, que os gases atrapalham muito o ultrassom. Eu imagino. Às vezes a gente não consegue ver nada. Quem tiver muito gás, é até bom tomar uma simeticona, um remedinho para gás no dia anterior, que ajuda. Então é um exame assim, hoje é um método não invasivo que a gente chama, porque não dói, não machuca o paciente, não vai enfiar agulha nem nada, e que está em substituição à biópsia, não é isso? Exatamente. Perfeito. A elastografia ganhou muito espaço por conta de justamente por isso. Por ser um exame que não é invasivo e a gente tem essa facilidade, né, de realizar. Antes mesmo da elastografia, igual você falou, a gente deve fazer alguns exames de sangue para supor, né? Estratificação, a gente faz uma estratificação com alguns métodos assim de avaliação laboratorial, que a gente chama até de FIB4, uma avaliação. Um deles é o FIB4, né, um instrumento para gente, que avalia para a gente se aquele paciente ele tem algum benefício em fazer a elastografia, se ele pode ter algum grau ali já de fibrose hepática, né? Então, ele passou por aquele estágio de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ele pode evoluir para fibrose hepática e depois ele desenvolveu uma cirrose hepática. Entendi. Você entende o tamanho disso? A proporção, do problema, a dimensão? do problema que pode estar sendo ocasionado. Sim. Exatamente. Antes a gente tinha problema em relação ao álcool, né? A gente continua. O álcool também continua sendo um fator, pelo amor de Deus. Não é para pensar que mudou. Não é para pensar que mudou. Mas a gente tem uma a mais, né? Você fala um negócio desse aqui, seu consultório vai ficar uma fila, né? Porque os cachaceiros de plantão querem esse médico que fala isso, que pode beber. De jeito nenhum. E não, sem dúvida. Com certeza, a síndrome metabólica, esses fatores, eles ganharam, né? Tinha um espaço aí muito grande. A maior preocupação que a gente tem, porque, por exemplo, o álcool é uma coisa muito difundida, que o álcool não faz bem, apesar de todo mundo beber. Mas a gente tem essa noção de quem bebe muito todo dia, que aquilo ali é uma patologia, que é uma doença, né? Sim. Então, a gente tem a preocupação, assim, eu pelo menos que faço muito ultrassom, que a gente faz muito exame, né? É naturalizar que a gordura no fígado é uma coisa normal, de que todo mundo tem. Totalmente errado, não é por aí. Não tem. E outro conceito que as pessoas têm é de que ele vai evoluir, que a gente divide geralmente quando a gente faz o exame, entre normal, leve, moderado e acentuado. E as pessoas criam um conceito de que, o meu tá leve, não foi para moderada, eu tô tranquilo, entendeu? Sendo que a pessoa pode ter o leve. Exatamente. Eu sou não existe pré-diabético. Isso aí. Doutoras, eu vou pedir aqui um minutinho pra gente entrar no nosso intervalo comercial e pera que tem muita coisa pra perguntar. Em relação a isso que a gente falou aqui. Pessoal, acompanhe o nosso break aí, daqui a pouquinho a gente volta com essas brilhantes médicas aqui pra essa conversa maravilhosa. Aguardo vocês. A RadMed já possui o Gênios Mammography Ologic, destaque mundial em mamografia com tomossíntese. Imagens em 3D sintetizadas e com contraste EView para maior clareza. O maior avanço na detecção do câncer de mama. Com a instalação dessa nova plataforma tecnológica, hoje a RadMed está qualificada dentro dos melhores centros de diagnóstico do câncer de mama do Brasil e do mundo. RadMed, sempre à frente. Olá pessoal, voltamos aí do nosso break, do nosso intervalo comercial. Vocês viram alguns parceiros nossos por aí. Mais uma vez eu reforço nosso agradecimento à RadMed, à Devon Churrascaria, à SGA Toyota Campos e a Nova Mídia Publicidade e a TV Goitacá, que está aqui abrindo esse espaço pra gente, tá? Trazendo o melhor conteúdo, como sempre, de qualidade de vida, saúde e bem-estar para vocês. A Saúde Press aí completando 25 anos. E o papo aqui me deu até dó de a gente cortar, porque tá tão agradável com as doutoras Sátia e Renata, falando sobre um assunto que eu que gosto de uma cervejinha, então, com as antenas ligadíssimas. Vamos lá, doutora Sátia, voltando ao nosso assunto, que a gente estava no meio do nosso bate-papo, quando a gente interrompeu para o break.
Eu acho que a gente falou aqui nos bastidores, né? Eu tinha a impressão de que o fígado, quanto mais esponjoso, mais molenga ele tivesse, era o maior sinal de que ele estava caminhando para uma cirrose, né? E, na verdade, vocês falam o tempo todo de uma rigidez, de uma fibrose que vai dando no fígado, e aquilo me deixou um pouco confuso. Na verdade, ele fica mais molenga ou ele fica mais rígido? Pode responder qualquer uma das duas. Ele passa, né, por essa fase de gordura, inflama, a gente tem esse estágio, né, posterior de fibrose e depois a cirrose em si. Então ele forma aquelas travas de fibrose e fica cada vez mais endurecido, né? Entendi. É a tal da rigidez hepática que a gente fala. Quando você fala fibrose, é aquela que parece até aquela fibrosinha que a gente tem quando faz a cicatriz, aquele calombinho. Exatamente, é uma cicatriz. Ele fica diminuído de tamanho também, de contorno irregular. Tem gente que chama aquilo de queloide, né? É queloide que o pessoal chama? É aquilo uma Queloide. fibrose, né? Né? Aquilo é uma espécie de fibrose, né? Fica um negócio meio durinho. Sim, exatamente. É o que Entendi. acontece com o fígado. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. O que exatamente a elastografia está mostrando que na ultrassom convencional não mostraria? Por que tem essa diferença? É uma espécie de ultrassom, mas a elastografia precisa ser feita. Se é uma espécie de ultrassom, o ultrassom mostraria, mas deve ter alguma diferença, né? Sim, com certeza. No ultrassom normal, que é o abdômen total que a gente chama, a gente consegue ver o tamanho do fígado, a textura, o contorno dele. E aí, se tiver uma cirrose avançada, a gente já conseguiria ver nesse ultrassom de modo comum. O comum, que a gente chama visualizando no modo B. O que a elastro traz pra gente, então? Por que é importante fazer essa elastografia? A elastografia consegue medir em números, numericamente falando, a gente mede em velocidade por segundo, assim. Tem mais precisão, né? Consegue medir se o fígado está rígido ou não. Ou seja, se ele tem Que algum grau de faria. fibrose, não. Mede a rigidez comum hepática. não mede, entendeu? Então, ele tem essa capacidade, assim, de tanto excluir totalmente que o fígado está normal, não tem rigidez, identifica quando ele está com uma rigidez muito alta, que já está num grau mais avançado, e consegue identificar essa zona cinzenta, que a gente chama que é o meio do caminho, que fica na dúvida, será que tem, será que não tem, e aí que precisa correlacionar com outros exames laboratoriais junto com o hepatologista. Então, a gente nunca deve olhar um exame e tentar interpretar ele sozinho. Então, ele ajuda nesse sentido, assim, de a gente identificar essa fibrose clínica, laboratório, imagem, de virar uma cicatriz que seja uma coisa irreversível. Ainda tem salvação. Ele tem a capacidade de ser até de regeneração, né? De regeneração. Tanto que as pessoas falam, né? Eu vou doar meu filho uma parte do fígado para outro, porque ele cresce de novo, né? Mesmo, cresce de novo. Ele tem essa capacidade. Agora, doutora Renata, uma vez com o resultado na mão da elastografia, isso altera o seu plano de tratamento com o seu paciente? Isso conduz não, né? Te leva para determinadas condutas médicas em termos do que está ali no exame? É isso que é ponto? Com toda certeza. Se eu tiver uma rigidez hepática muito aumentada, e isso me falar a favor de uma doença hepática crônica avançada ali, eu já vou por um outro caminho. Aquele paciente, eu posso estar diante de um paciente já cirrótico. Então, eu vou conjugar isso... Aquilo ali que vai te orientar, exatamente. Né? E se eu tiver também um baço aumentado, né, em conjunto com essa elasto, isso vai me dizer mais ainda, dá total certeza de que eu estou diante de um paciente cirrótico. Entendi. Em conjunto com exames laboratoriais, com a clínica do paciente, os estigmas mesmo de cirrose, de uma doença hepática já avançada. Geralmente ele consegue evitar ter que fazer a biópsia, mas tem alguns casos, né, que mesmo fazendo a elastro, a gente talvez ainda tenha que submeter o paciente a uma dependendo do resultado, a elastro não consegue ser tão precisa a esse ponto. Né? Existe uma faixa ali numérica, a gente usa uma tabela, né, para poder, a gente libera esse número e tem uma tabela. Era Metavir, né, essa classificação. E agora a gente criou uma regra de faixas de valores que saem para poder ajudar ao hepatologista. Mas aí, vamos lá. Uma vez que a gente começa o tratamento, de acordo com aquele diagnóstico, a gente tem uma conduta médica para seguir aquilo ali. Vamos partir do princípio de que o paciente está seguindo as orientações. Certo. Partindo daquele princípio. Esse exame torna a ser feito periodicamente para acompanhar a evolução ou a involução, ou insucesso, ou fracasso, ou sucesso do tratamento? É normal isso? Com certeza. Vocês pedem outros exames desses? São feitos novos exames ao longo desse tratamento? São feitos, sim. E aí, uma coisa importante, né? Até para o paciente que tem síndrome metabólica, que é esse conjunto, né? De coisas, de comorbidades que a gente fala, inclusive a obesidade, a gente fala, assim, da importância desse paciente perder peso.
Porque essa fibrose, ela pode melhorar quando o paciente perde mais de 10% do peso dele, ele diminui o estágio de fibrose. Ah, é? Exatamente. Eu achava que uma vez que tivesse a fibrose não era reversível. Dependendo do estágio da fibrose, entendeu? Dependendo do estágio que ele tenha de fibrose. A fibrose a gente chama o termo antes de chegar na cirrose, que vamos supor, que é o estágio final. Vamos dizer assim, uma cirrose exatamente, estágio final. Irreversível. Só transplante. Depende, porque se eu tiver uma doença hepática crônica avançada, mas ela não tiver descompensada, às vezes eu consigo segurar aquele paciente naquele patamar por algum tempo. Entendeu? Mas então, doutora Renata, desculpa mais uma vez a ignorância, eu até sei, não é ignorância minha não, mas pode ter gente que está ouvindo aqui a gente agora, assistindo o nosso programa e não saber. Qual é a grande função do fígado no organismo? Para a gente falar assim, cara, eu tenho uma cirrose, mas consigo conviver com a cirrose. Assim, consigo conviver não. Dá para segurar aquele paciente com cirrose, ele fazer um tratamento até que saia um transplante, saia alguma coisa. Tá, mas então a função do fígado não está comprometida? Qual seria essa função exatamente do fígado? E se ela estaria muito, pouco, médio, isso a gente consegue acompanhar pelos exames laboratoriais, né? O fígado, ele é um órgão, assim, que é responsável por metabolização, produção de fatores aí da nossa coagulação, né? Então, a gente tem alguns marcadores, como INR, que é uma prova de coagulação, que a gente consegue acompanhar, e mais, a gente tem escalas, né? Child, MELD, que ajudam a gente a estadiar aquele paciente. Entendi. Entendeu? Será que esse paciente, ele já tem critério para ser submetido a uma cirurgia de transplante hepático? Então, assim... Porque tem outros fatores também, exatamente. Que são o comportamento clínico dele, né? Independente do fígado, não é exatamente. só... Então, assim, é um conjunto de fatores que eu poderia falar aqui a noite toda. Ah, sim, entendeu? sem dúvida. Que é uma conversa não é assim, tão que a gente simples. ia estourar, que é uma conversa, assim, que não é simples mesmo, e que não exige só também alterações clínicas, laboratoriais, exige a gente saber também se aquele paciente ele tem um status performance bom para passar por aquele tipo de cirurgia, a idade, são vários fatores que são levados em consideração. Ou se ele faz uso de anticoagulante para fazer uma cirurgia, um negócio mais complexo, né? Isso também. Tem vários fatores, sem dúvida. Mas eu estou dizendo assim, porque a gente fica pensando, né, puxa vida, é um órgão de metabolização, assim como o pâncreas, assim como os rins, né? O rins é metabolização principalmente líquida, né? Sim. Né? Mas rola aquela brincadeira, que a gente lembra dos rins como metabolização líquida. Tem que beber água. Mas quando o cara quer beber cachaça, ele fala assim, não bebe água não, vai dar um susto no fígado, não seria nos rins? Não, porque o fígado também metaboliza o álcool, metaboliza tudo das impurezas que vem ali para o organismo. Por isso que quando o paciente ele já evolui para uma fase dessa, que é uma fase de doença hepática crônica, né? A gente tem que se atentar a isso, tem que se atentar a quais as drogas que aquele paciente está fazendo, se tem algum prejuízo na função hepática em uso daquela droga. E assim, esses pacientes eles podem evoluir ainda até com um grau de encefalopatia hepática, que é também um fator de descompensação, né, da cirrose. E ainda assim a gente tem que ter, assim, sempre aquele cuidado, né? Será que essa medicação não poderia, às vezes, precipitar esse evento, que é a encefalopatia hepática, já que o meu fígado não está trabalhando tanto do jeito que deveria? Entendi. Então, assim, a gente tem que ter esse alerta, né, para as drogas que podem ter um metabolismo ali hepático. Entendi, perfeito. Doutoras, vamos fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta. Na volta eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui para tirar dúvida dos nossos telespectadores, tá? Pessoal, a gente volta daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Todo mundo deseja qualidade aí. E confiança, não é mesmo? Te aguardo aqui e na aqui volta. na SGA Toyota você encontra os melhores seminovos com garantia, procedência e qualidade. Todos os nossos veículos passam por rigorosas inspeções técnicas, garantindo que você leve para casa um seminovo com a confiabilidade Toyota. Além disso, oferecemos condições especiais de financiamento para garantir a você a melhor negociação. Venha hoje mesmo até uma de nossas lojas para conhecer de perto todas as opções de seminovos que temos para você. Estamos te esperando. Aí, pessoal, estamos de volta. Vocês assistiram aí nossos patrocinadores, nossos apoiadores.
aqui na TV Goitacá e aqui no canal do YouTube. Lembrando que esse é o nosso 19º episódio, completando 1 ano de SaúdeCast aqui no YouTube, agora nessa grande vitrine que é a TV Goitacá. Quero aí deixar um agradecimento especial à TV Goitacá e a Nova Mídia Publicidade, que faz todo esse trabalho de divulgação, edição e leva para vocês o melhor conteúdo na área de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Também registro mais uma vez meus agradecimentos ao nosso patrocinador, a RadMed Diagnóstico por Imagem, e nossos grandes apoiadores, Devon Churrascaria e SGA Toyota Campos. Tá? Fica aqui os nossos agradecimentos por acreditarem nesse projeto nosso que está completando 1 ano agora no mês de outubro de 2025. E a gente estava aqui num bate-papo muito legal, muito bacana, né, com as doutoras Sátia e Renata. E eu queria fazer uma dinâmica, não é o bate-bola não que tem nesse monte de programa não. Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui que em tese seriam perguntas que viriam dos nossos espectadores e vocês me dissessem se é verdadeiro ou falso. Qualquer uma das duas pode responder, uma complementar a outra. Tá? A minha primeira pergunta é verdadeiro ou falso que só quem bebe álcool tem problema no fígado? Vamos responder junto. Juntinhos, uníssono. Falso. É falso. Mas então, por que as pessoas acham que só tem problema no fígado quem tem álcool? Quais seriam as outras variantes? Vocês já falaram um pouco disso ao longo do programa, mas vamos esclarecer esse mito aí que tem na cabeça das pessoas. Exatamente. A gente tem várias etiologias que podem cursar com doença hepática, desde síndromes assim, genéticas, desde hemocromatose, doença de Wilson, até mesmo o que a gente acabou de falar, né? A síndrome metabólica. Então, assim, a gente sair, né, da caixinha de achar que é só e álcool. Não achar que é só o álcool, porque a gente tem vários outros espectros aí, né? Tem várias outras causas. O álcool é uma delas, né? Uhum. Não, mas é assim, e é certo que quem bebe álcool vai ter o problema? Geralmente sim. Né? Quem bebe em excesso, né? Quem bebe moderadamente pode desenvolver ou não, dependendo do organismo, né? Sim, isso aí. Sim. Tem outra aqui, vamos lá, para nós aqui. Verdadeiro ou falso? A gordura no fígado, ela sempre vai evoluir para uma cirrose? Ou seja, se eu fui diagnosticado com esteatose hepática, estou condenado a ter cirrose, não tem jeito. É por aí o caminho? Verdadeiro ou falso? A esteatose hepática, se a gente descobrir na fase que só tem a gordura no fígado ou tem uma fibrose leve ali, ela é ainda reversível. Só fica irreversível quando a gente já descobre na fase de cirrose, entendeu? Entendi. Agora, assim, descobrir a esteatose hepática, gordura no fígado, aquele que trata, né, é uma coisa reversível. Pode regredir. Sim, vai regredir. Se começa a cuidar. E também não são todos que têm a gordura no fígado, que não tratar também, que necessariamente vai evoluir para cirrose. Quanto mais tempo passa sem tratar e deixando isso para lá, número, né? Maior o risco de evoluir. Agora, antes de eu partir para a terceira pergunta, me veio aqui à cabeça uma dúvida. Essa dúvida é minha mesmo. A gordura, ela é um componente, um determinado componente. O álcool é um outro determinado componente. Eu falo em questões químicas, né? Sim. São coisas distintas, né? Então, gordura não se mistura com água, álcool é outra coisa, né? Assim, como é que existe, como é feita essa transformação do álcool no organismo para a gordura que vai parar no fígado? Porque na minha cabeça, a gordura do fígado, porque você bebe, normalmente você vai acompanhar uma calabresa, um bacon, alguma coisa, e isso ali sim tem gordura. Mas não, o álcool, ele metabolizado vira gordura? O álcool, de uma certa forma, ele tem uma caloria ali, né? Ele tem um carboidrato. Sim. O próprio álcool, aí depende, né? Se a vodka tem mais, a cerveja tem menos, destilados entendeu? tem menos ou o fermentado tem menos. Mas eu acho que essa questão de converter a gordura seria também a inflamação, né? Exatamente. Não é necessariamente a gordura que a gente come que está, às vezes, metabolizando ali, entendeu? Entrando ali. É também, mas não é só isso, né? Triglicerídeo, várias coisas. Desculpa mais uma vez trazer a comparação. A inflamação que gera essa fibrose. E você falou das duas coisas e eu pensei que você ia perguntar sobre potencialização. Porque tem aquele paciente que tem esteatose, né, de etiologia metabólica e ainda faz o uso consumo do álcool. Aí sim, não. Mas isso aí eu acho que o álcool ele é inflamatório para tudo. Exatamente. Né? Se você tem qualquer outro tipo de inflamação e usa álcool, o processo inflamatório vai ser acentuado. Eu imagino que seja assim, né? Vocês estão confirmando, mas eu imagino. Sim. Mas desculpa eu trazer novamente para efeitos de comparação com a diabetes, que é uma doença que eu convivi muito tempo na minha vida. Não eu, Felipe, mas na minha família. E acabei tendo algum conhecimento
E, por exemplo, todo mundo acha que a diabetes é açúcar no sangue. Aí tem gente que acha que é aquele açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar mascavo, e esquece que os alimentos de carboidratos, eles tendem a se transformar em açúcar, Exatamente. em glicose no organismo. Sim. Agora, como que o álcool, ele vira uma gordura? Tem a questão calórica, a questão do carboidrato, mas em tese ele viraria um açúcar no sangue, não uma gordura, ou viraria, não sei, eu tô fazendo o advogado do diabo aqui. É porque a açúcar também vira gordura, entendeu? Não é só Também gordura. vira, né? Também vira, entendeu? Ele, inclusive, pode o cara não consumir álcool, mas o excesso de carboidrato pode transformar, exatamente. ajudar a esteatose também. Sim. São aumenta vários muito ciclos ocorrendo ao mesmo tempo no fígado, né? Sim, exatamente. Muito Vários bombardeio, metabolismos Então, ocorrendo. o fígado é como se fosse um filtro mesmo do Exatamente. organismo. Né? Você falou Toda medicação o que é que o passa filtro. do nosso sangue passa pelo fígado para poder... Não, muitos Sofrer médicos, inclusive, metabolização. muitos médicos falam assim, não, eu ia te passar determinada medicação, mas isso vai te agredir muito o fígado. Eu vou mudar para essa daqui que é mais Isso. leve, Uhum. né? E imagino que a questão alimentar também seja submeta o órgão a isso, né? Então vamos para a terceira pergunta. Eu só tinha essa dúvida que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, como é que álcool vira gordura? Inclusive quando você vai tirar, sujei de gordura aqui o meu móvel, você pega um paninho com acabou álcool, tomando, ele remove a gordura, né? Aí na minha cabeça eu falei, gente, como é que o álcool... Aí, não tem jeito, gente. Na minha cabeça já veio logo os petiscos que acompanham o álcool, nas frituras. Tipo assim, vou beber É o sem próprio comer o mecanismo petisco, tô tranquilo. inflamatório. É mais ou menos isso que eu pensei. Eu falei assim, o cara quando não é. ele bebe, ele normalmente ele acompanha de alguma coisa muito calórico, normalmente, né? Uhum. Normalmente é salgadinho, é biscoitinho, alguma coisa, então isso traz gordura. Mas vamos lá para a terceira pergunta. Se meus exames de sangue estão normais, não preciso me preocupar com nada então, né? Falso ou verdadeiro isso? Se meus exames estão normais, não tem preocupação? Tá tudo tranquilo? É falso. É falso, falso. porque às vezes a gente pode estar diante de uma obesidade também, né? Sim. E que assim- não alterou ainda o exame de sangue, né? Aham. Gente, é o que eu mais vejo. Meu primo é gordinho, mas o exame de sangue dele tá tudo bom. E tá bom, geralmente, que o paciente ainda tá novo, né? Porque uma hora... Porque a obesidade é um fator de risco muito grande Sim. para a esteatose hepática, né? Sim, sim. Para várias outras doenças, né? Sim, até para Esteatose, câncer, né, principalmente. exatamente. A obesidade para o câncer é muito, muito forte. Inclusive, a gente já porque conversou muito com o obesidade Dr. Carlos um Mário fator aqui sobre isso. inflamatório, né? Uhum. A gordura é A inflamatória. obesidade, que é a gordura, é um fator inflamatório, né? Isso. Sim. E a esteatose, dependendo, né? Ela não precisa nem virar cirrose para a gente já ter um câncer de fígado. Então, em estágios anteriores, o paciente ele pode já evoluir com câncer Diretamente de fígado com câncer. diretamente. Ele pode ir direto. não Que a gente precisa- chama de carcinoma existe essa hepatocelular. regra, né? Como é que é o nome? Desculpa. Carcinoma hepatocelular, Uhum. que é um tipo mais específico, né, de chama de câncer Carcinoma já é câncer, né? Quando Isso você aí. usa essa terminologia. primário ali do fígado. Mas aí muitas vezes, é porque ele não precisa necessariamente respeitar uma etapa. Não Tem que ir por aqui. precisa. Ele pode... Pode ser aquele paciente que está com uma esteatose leve a vida toda Quando e de repente do nada vira- aparecer direto com câncer, entendeu? Então, por isso, essa preocupação. Do nada não, né? É, do nada. Mas assim, mas Nada não do teve, nada. não teve, Seguir não teve um a ordem processo, certinho. Deixa eu ver. Fiz elástico lá, agora deu, De aumentou leve um Agora eu pouquinho. tô tem que ir pra nessa fase moderado. aqui. Entendeu? É. Não, é peraí, assim. que eu vou esperar para ver se Entendeu? agora... Essa que é a Não precisa, preocupação. vai direto. Vai direto. Exatamente. Perfeito. A elastografia é um exame caro e difícil de fazer? Não é um exame difícil de fazer. Isso a gente já falou, né? Como é Hoje, que ele é. o plano de saúde cobre a elastografia para ultrassom, tá? Então, a gente faz aqui na Rede Med, tem outras clínicas que fazem também. É um exame, como eu já expliquei, indolor e simples de fazer. A vantagem que a gente tem lá agora na Rede Med em relação à gordura no fígado é que a gente está com um software novo no aparelho que a gente consegue quantificar a gordura em porcentagem. Então, não Entendi. fica só aquele valor de leve, moderada, acentuada. Vamos supor, às vezes chega o paciente com uma esteatose grau 3, que é acentuada. Aí ele fez dieta, voltou daqui 2, 3 meses, ainda está acentuada, mas diminuiu. Entendeu? O A grau de porcentagem percentual, diminuiu. é. Então, dá aquele estímulozinho para a pessoa continuar fazendo Continuar dieta, fazendo. perdendo peso, entendeu? Ainda é um método que não é igual você fazer isso por uma ressonância. Que nem tem aqui em Campos, só tem em grandes centros. ressonância Medir essa quantificação de gordura, né? Não é. Ela é mais precisa? É mais precisa. Mas hoje é um estudo muito grande que
a publicação científica está fazendo, de tentar validar o máximo possível em relação ao ultrassom, para ajudar até o hepatologista a acompanhar. Né? Ele perdeu quanto que ele diminuiu. Serve mais nessa questão. Entendi. De você ter o controle terapêutico do paciente, entendeu? A gente está muito bem servido, né? Graças a Deus com a elastografia, com esse avanço aí nessa arte. Mas Realmente. ela no plano é uma coisa. Mas se eu quisesse fazer no particular, eu não tenho plano, ela é cara? É um exame caro? Não. Tá no mesmo patamar dos outros exames que normalmente são... Geralmente ela é 2, 3 vezes o valor de um ultrassom normal, assim. Mais ou menos isso, entendeu? Mas não é caro, é um exame acessível, bem mais barato que você pagar uma tomografia, uma ressonância, entendeu? Não é um exame que você vai precisar ficar fazendo com frequência, tanta frequência não assim, é né? também, exatamente. Já a ressonância, você me falou que nem plano cobre, não tem nada. A ressonância é capaz também de avaliar tanto a quantificação de gordura em porcentagem, quanto a rigidez também do fígado, que é a elastografia. Mas é uma ressonância específica para ele? É uma ressonância específica de fígado. E só faz em grandes centros. Porque a gente ouve o tempo todo falar que lá na própria Rádio Média tem ressonância magnética. Tem. Mas e por que não faz pro fígado? Não, porque é uma coisa bem específica. Precisa de um software. E os planos de saúde também não cobrem quando é pela ressonância. Só pelo ultrassom. É muito caro, deve ser, né? Deve ser ainda um exame muito caro, né? Muito caro. Ainda inacessível, né? Então, já fica uma coisa inacessível, exatamente. Vamos para a nossa última pergunta. Vocês têm mais alguma coisa para falar que eu cortei, não? Não, é isso. Eu acho que essa pergunta a gente já respondeu lá atrás, mas vamos colocar de toda forma. A elastografia, ela substitui o ultrassom comum ou não? As duas coisas deveriam caminhar juntas? Uma complementa a outra? Uma complementa a outra. Se o paciente não fez ainda nenhum ultrassom, assim, foi lá, consultou com a doutora Renata, a doutora Renata reavaliou e acha que ele já deveria avaliar se tem esteatose e se tem a elastografia. Se tem elastografia, se já tem a rigidez, já tem uma fibrose. Aí seria o ideal pedir, eu até estava conversando isso com a doutora Renata, uma avaliação multiparamétrica do fígado. Que o que seria? Seria fazer um ultrassom normal, que a gente vê o fígado, seria ver se tem rigidez, quantificar a quantidade de gordura e ainda a gente faz um Doppler para poder ver achados adicionais, caso ele já tenha evoluído para cirrose. Aí fica uma avaliação completa. Isso. Cerca de todos os lados. Basicamente, qual é aquele paciente... já poder fazer, né? Tudo junto seria o ideal, o cenário ideal. Basicamente, o paciente que vai para elastografia é aquele obeso, né? Com IMC acima de 25 ali, que ele já passou por uma ultrassonografia e a gente já viu que ele tem um grau de esteatose hepática, né? Sim, geralmente então, acentuado. Ele vai para isso, para elastografia. Isso aí. Vai ser esse paciente. E a partir da rigidez hepática, né, que deu lá na elastografia, eu vou julgar se aquele paciente, por exemplo, ele precisa passar por algum outro procedimento, algum outro exame, como biópsia hepática. Que aí volta para a questão invasiva. Sim. Exatamente. É cirúrgico, né? Lembrando também que a elastografia não é só feita em pacientes que têm esteatose hepática, que é o assunto de hoje aqui, mas também os pacientes têm hepatite virais, tem outros contextos que... Não, assim, que mas hepatite também é fígado, né? Acaba não só para a esteatose, mas ele faz um monitoramento do fígado como um todo, né? Isso, inclusive, é um assunto que a gente podia falar no próximo programa, porque eu já quero convidá-las para um próximo bate-papo. Eu gostaria muito de recebê-las novamente. E assim, a gente já está chegando no final do nosso programa. Fico muito feliz que a gente tenha hoje a possibilidade de aqui em Campos contar com profissionais como vocês, né, disponibilizadas a fazer o tratamento de doenças tão sérias, né, tão comprometedoras, e hoje, infelizmente, estão muito comuns, como a gente fez na abertura do programa, né? Doenças hepáticas hoje são cada vez mais comuns, que a doutora Renata iniciou o programa falando, né? Nossos hábitos alimentares, comidas ultraprocessadas, até mesmo os horários da gente comer, a forma como a gente come, é tudo muito rápido, engole a comida e corre porque tem que levar filho na escola, aí come qualquer coisa, e a gente está dando isso para as nossas crianças. Acaba dando, né? É mais prático, é mais rápido, vamos esquentar um negócio no micro-ondas, então. E a gente tem hoje esse acompanhamento, né? Eu entendo, imagino que seja um recado que vocês deixem também para os pacientes, que eu vou pedir que vocês deixem. Se quiser olhar para a câmera, pode ficar à vontade. Se quiser olhar para mim, pode olhar, que a câmera está pegando também. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem de cuidado, de prevenção e que motivasse a mudança de comportamento das pessoas no aspecto de realmente cuidar da sua própria saúde. Vocês fiquem à vontade, qual quer falar primeiro? Eu acho que assim, nenhuma mudança é da noite para o dia. Ela tem que ocorrer de forma progressiva, e você ter uma boa relação ali médico-paciente é essencial nesse contexto, ainda mais quando o paciente ele tá com alguma comorbidade, assim como síndrome metabólica, apresentando
obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemia. Dizer para ele, né, para esse paciente, que ele é capaz de mudar. Sim. E a principal mudança, né, ela começa na cabeça. Então, esse paciente ele tem que estar psicologicamente bem para que esse processo ocorra da melhor forma possível. E eu estou aqui para ajudar, né? O que puder aí. E muito importante também, assim, procurar sempre realizar os exames em algum local capacitado, sabe, que o médico capacitado, né? Que seja fácil de fazer esse acompanhamento depois. Muito importante também levar sempre os exames anteriores para a gente poder estar comparando, né? Para o médico, a gente sempre explica. Leva tudo. Para efeito de comparação de como é que estava antes, né? E aí, realmente, para não saber se é uma coisa nova. O próprio paciente, quando já perde um pouquinho de peso, já começa a se sentir melhor, ele já não quer outra vez, entendeu? E aí vai lá fazer o exame e a gente fala, sumiu. E some mesmo, tá? Some mesmo. Questão de... Mas é isso, gente. Gente, mas olha, eu queria agradecer também, né, o convite. Eu tô sem palavras para agradecer a presença de vocês. Vocês duas são duas simpatias, duas médicas, jovens médicas e muito competentes, muito doces e muito comprometidas com a causa. Fica o meu agradecimento em nome da Saúde Press, revista, em nome do Saúde Cash. O convite que eu fiz não foi de brincadeira, não foi demagogia. Vocês estão convidados para voltar a falar de outros assuntos da saúde hepática. Podemos marcar outros programas duas juntas novamente ou separadamente para falar de assuntos pontuais. A gente pode combinar, mas faço questão de recebê-las novamente, tá? E vou dando por encerrado aqui o nosso programa de hoje, nosso 19º episódio do Saúde Cash, com a brilhante presença da doutora Sati e da doutora Renata, que vieram falar aqui da esteatose hepática e da elastografia hepática, né? Que são os exames e os tratamentos da esteatose, que é a famosa gordura no fígado. Quero fazer mais um agradecimento à RadMed Diagnóstico por Imagem, patrocinadora da Saúde Press desde a primeira edição, há 25 anos atrás, e do nosso programa que está completando um ano, agora no mês de outubro de 2025. Agradecer o apoio da Devon Churrascaria e da SGA Toyota Campos. Tá? Um grande abraço aí aos nossos parceiros. Agradecer mais uma vez a Nova Mídia Publicidade, que cuida da nossa imagem, da nossa divulgação, levando o melhor conteúdo para vocês. E agradecer também a TV Goitacá, que abriu esse espaço para a gente. A gente não tem um ano na TV Goitacá ainda não, mas estamos caminhando para isso. E em breve estaremos comemorando mais essa conquista aí ao lado de vocês. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Entre no nosso link que está aqui embaixo para acompanhar outros programas. São 18 programas pelo menos gravados aí até hoje. E vai ser um prazer recebê-los. Espero vocês no próximo programa. Tenham todos um bom mês de outubro, um bom final de ano. A gente volta ainda esse ano para falar. Muito obrigado. Valeu!